Oi, pessoal, eu sou a Mayra Blini, advogada e gestora de pessoas. Recentemente eu fiz um post no LinkedIn, me propus a conversar com mulheres sobre carreira e recebi a surpresa de muitas interessadas nesse papo. Infelizmente eu não consigo fazer a conversa individual com todas e nem uma conversa em grupo que convide todo mundo tão cedo, né? A agenda ficou aí estendida o ano todo porque eu de fato consigo fazer isso nos horários vagos apenas. Então, eu estou trazendo aqui vídeos curtos sobre temas que sejam interessantes e aqui nós estamos falando sobre como se destacar numa entrevista. Então, esse é o vídeo número 2 e as dicas que eu quero dar nesse vídeo são relativas à sua interação mesmo na hora da entrevista. Então, uma coisa que é muito importante é que a candidata faça perguntas durante a entrevista. Por quê? Porque você está demonstrando que você está avaliando também se aquela oportunidade é para você. Então, uma pergunta que eu acho muito interessante de ser feita é a pergunta do que é esperado para aquela posição. Você pode fazer essa pergunta no início, se você tiver abertura, ou você pode fazer ela mais para o final, não tem problema. Mas assim, o importante é você saber o que estão esperando daquela posição. Porque nesse momento, quando o entrevistador ou entrevistadora te contar, você pode fazer uma conexão com a sua própria história e com os seus objetivos e ver se aquilo casa. Então, se disserem, a gente espera que seja uma pessoa muito organizada, uma pessoa que gosta de processos bem definidos, você vai parar para pensar e vai falar, como eu atuo com rotina e com processos dessa forma? É uma coisa que eu gosto, eu me identifico, eu sou super organizada, porque se for, já é uma ótima abertura para você falar sobre isso. Falar que bom que você explicou o que é esperado da vaga, diversas coisas que você disse fizeram sentido para mim. Eu sou uma pessoa super organizada. Por exemplo, quando eu trabalhei no lugar tal, eu fiz isso de organização. Ou se você não tem experiência ainda, por exemplo, na minha vida pessoal, não tem nenhum problema você trazer exemplos de coisas da sua vida pessoal ou de outros trabalhos que tenham sido fora da sua carreira principal. Digamos assim, se você fez algum trabalho voluntário, é super bacana de você trazer essa informação. Se você participou ou participa de grupos de estudos na faculdade, então você pode incrementar suas respostas muito baseado no que aquela pessoa ali te direcionou do que é esperado para a vaga. E óbvio, lembrando sempre do que a gente falou no primeiro capítulo aqui, que é seja verdadeira. Conte aquilo que é a sua história e que é a sua experiência, porque dessa forma você vai conseguir passar super bem durante um processo, para saber se tem essa compatibilidade ou não, tem que ser real. Outros pontos, além dessa pergunta de engajamento aqui do que é esperado, é com relação a quaisquer outras perguntas. Então, às vezes, no final da entrevista, o entrevistador ou a entrevistadora abre, né, a oportunidade. Você quer perguntar alguma coisa? Gente, sempre perguntem. Sempre. Pode ser essa pergunta que eu falei agora do que é esperado. Pode ser a pergunta se... como é a estrutura daquele lugar. Então, por exemplo, é um escritório, como é que funciona? Você vai responder para uma equipe só para um sócio? Você vai responder para o advogado júnior, pleno, sênior? Você vai trabalhar com 1 ou com 10 advogados? Você vai trabalhar só numa equipe ou você vai atender várias equipes diferentes? Se for uma empresa, como é que é? Aquela pessoa que está te entrevistando é uma coordenadora, é um coordenador que responde direto para um diretor, que responde para um gerente, que responde para o CEO da empresa. É interessante, quantos advogados tem nesse time, né? É um time bem pequeno? É um time gigantesco? São perguntas que você consegue entender mais sobre a vaga e também consegue se destacar ali dizendo o quanto você está interessado. Quaisquer perguntas, as perguntas que tenham relação, por exemplo, com as notícias que eu dei a dica no primeiro episódio aqui. Então, você viu uma notícia sobre aquela empresa ou aquele escritório e você quer perguntar, você aproveita esse momento para fazer isso, tá? E quando a gente está falando de conteúdo, vocês têm que lembrar que não importa se vocês têm muita experiência, média experiência ou pouca experiência. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu fiquei tão pouco tempo no escritório, ou eu nunca trabalhei em escritório, eu só fiz estágio em órgão público, nunca fui da iniciativa privada, ou ao contrário. A gente tem que lembrar que você precisa traduzir as suas experiências contando o que você aprendeu nelas.
Isso é o mais importante. Independentemente se foi um escritório, se foi uma empresa, se foi um órgão público ou se não foi nenhum desses ainda, ou se é o seu primeiro estágio, você tem uma experiência prévia em outra coisa que você fez da sua vida, seja na vida acadêmica na faculdade, seja em outros. Muita gente trabalhou antes com outras coisas, foi menor aprendiz ou trabalhou em alguma coisa da família. Isso tudo conta, tudo é experiência. Então, percebam que vocês têm trajetória. Vocês têm o que dizer. E se vocês acharem, mas eu realmente não tenho nada, então peça a oportunidade. Fala, eu quero conhecer como é trabalhar num lugar XPTO. Por quê? Tudo que a gente falar, a gente tem que dizer o porquê. A gente não pode ser superficial. Eu quero porque vai ser super legal. Legal como? Porque eu vou me desenvolver, porque eu vou aprender jogo de cintura, porque eu vou conhecer pessoas novas, porque eu vou aprender. Então, tenham esse começo, meio e fim quando vocês estiverem conversando, porque isso vai tornar a entrevista de vocês mais profunda. Tá bom? Então, o próximo episódio aqui, eu vou falar um pouco sobre como contar a sua história. Como vai ser... como você vai desenvolver contando a sua experiência profissional, tá bom? Muito obrigada, pessoal. E mais uma vez, aguardo os feedbacks para saber se isso está sendo bacana ou não. Beijo!